Mais um vídeo para a nossa formação do Unity e nós vamos hoje falar do Canvas. Portanto, vamos falar de como é que nós construímos uma interface com o utilizador usando os elementos que o Unity nos dá e tendo em conta que até agora estamos a criar um jogo 3D e a interface naturalmente será 2D. Neste vídeo vamos então criar um sistema de mensagens para mostrar as mensagens ao jogador. Por exemplo, quando ele precisar de apanhar uma chave, ou se nós quisermos que ele dizer que ele perdeu vida ou ganhou vida, portanto, pequenas mensagens de texto que vão aparecer no ecrã. Vamos também fazer um pequeno script para mostrar a vida que o jogador tem atualmente. E por fim, vamos fazer um menu de pausa barra jogo, portanto um menu que vai aparecer quando o jogador carrega na tecla ESC e que depois permitirá continuar o jogo ou voltar ao menu principal. Portanto, opções mais ou menos simples, mas típicas de maior parte dos jogos, especialmente jogos de PC. Pronto, então começando então pelo que é o Canvas. Portanto, nós aqui na hierarquia, se clicarmos aqui no mais, temos aqui uma área chamada UI, que nos permite então adicionar elementos da User Interface, portanto para interagir com o utilizador, elementos visuais que ficam em modo 2D, como eu disse. Portanto, e aqueles que aparecem aqui destacados é o Image, como o nome indica, permite-nos mostrar uma imagem no espaço 2D, portanto no ecrã. O Text, que evoluiu a partir de um text que existe alguns aqui no Legacy. Portanto, este era o text tradicional Legacy e este é o text mais moderno que apareceu no Unity primeiro como um add-on e depois foi incorporado na versão que nós estamos a utilizar atualmente, que também era conhecido como Text Mesh Pro. Basicamente permite fazer o mesmo que faz o outro, mas com mais qualidade. Depois temos o Raw Image, que é uma maneira também de mostrarmos imagens, mas como o próprio nome indica, com menos opções para manipular a imagem. Tipicamente, se nós queremos só mostrar uma imagem sem ser preciso dimensioná-la nem nada do género, o Raw Image é o ideal. Depois temos um panel, que é a maneira como nós vamos, por exemplo, agrupar elementos dentro de um determinado painel. Nós vamos usar o panel para construir os nossos menus, o nosso menu de jogo. E depois temos aqui outros elementos que podemos utilizar. Alguns destes nós vamos utilizar quando fizermos o nosso menu de configuração. Portanto, nós vamos acrescentar um menu de configuração e alguns destes elementos vamos lá utilizar. Basicamente, para nós começarmos então a usar estes elementos, nós vamos começar por colocar um canvas, que é esta opção que vocês têm aqui em baixo. Pronto, quando nós adicionamos um canvas, automaticamente é adicionado este elemento Event System, que nós não devemos apagar, porque é ele que faz funcionar os cliques nos botões e por aí fora, portanto a interação com o nossa interface, a user interface. Pronto, e depois aqui no Canvas, para nós podermos ver o Canvas na nossa cena, devemos mudar o editor do Unity para o modo 2D. Portanto, aqui em cima na barra temos aqui o botãozinho que diz 2D. Clicando uma vez, vocês veem que agora estamos no modo 2D e podemos fazer zoom out então para ver o Canvas. Pronto, o Canvas basicamente são estas. Vou selecionar, aliás, eu queria ver se fechava esta janela aqui. Collapse, pode ser assim. Portanto, o Canvas é esta linha branca que nós temos aqui fora com estas bolinhas pintinhas azuis. E então, dentro do Canvas é que nós vamos colocar os nossos elementos da User Interface. Uma User Interface, normalmente num jogo, deve-se ajustar à resolução do dispositivo onde ela está a ser executado. Portanto, nós não queremos que a User Interface acabe por não ficar visível, ficar cortada se o jogo estiver a correr num computador que tenha uma resolução mais pequena. Então, normalmente, aquilo que eu costumo fazer
aqui neste elemento chamado Canvas Scaler, em vez de manter Constant Pixel Size, costumo colocar como Scale with Screen Size. Isto vai fazer com que a user interface vai ajustar-se de acordo com a resolução do ecrã. Nós temos uma resolução por referência, 800 por 600, que hoje em dia se calhar já não é a ideal, mas se quiserem podem manter esta. Normalmente eu mudo para a resolução Full HD, portanto 1920 por 1080. E depois, aquilo que acontece normalmente quando nós precisamos de ajustar a nossa user interface com o ecrã, é indicar se nós queremos ajustar pela largura ou pela altura, expandir ou fazer o shrink. Normalmente eu mantenho este, match width or height, portanto vai ajustar a largura e a altura, e depois vocês podem indicar se querem mais para um lado ou mais para o outro. Portanto, se nós mantivermos a largura, basicamente o que acontece é que o nosso ecrã, a nossa interface vai se ajustar à largura do ecrã na largura, não é? E depois na altura o que pode acontecer normalmente é que aparecem depois umas barras escuras na parte de cima e na parte de baixo, a mostrar que ao esconder, se calhar, para não ficar o ecrã, para os elementos do ecrã não ficarem espalmados ou esticados, portanto, a esconder essa questão e a manter a relação entre a largura e a altura que nós estamos a usar aqui como referência. Pronto, isto costuma ser a minha opção para a configuração aqui do Scaler. Pronto, começando então por fazer uma pequena interface para mostrarmos a vida do jogador. Eu vou clicar agora dentro do Canvas com o botão direito. Vou criar um painel. Isto é só para uma questão de organização. Portanto, vou criar aqui um painelzito. E este painel eu vou-lhe chamar o P-Vida. Pronto, o painel, como vocês podem ver, tem uma cor de fundo. Neste caso é este branco. Se vocês que não o quiserem podem chegar aqui e pôr totalmente transparente. Ele está aqui, o alfa está a 100, se vocês colocarem isto totalmente a 0 ele não se vê, portanto não tem nenhum impacto na visual. Mas basicamente o que nós vamos começar por fazer é diminuir o tamanho do nosso painel, porque eu vou querer colocar a vida no canto superior esquerdo aqui do ecrã. Portanto, e depois temos aqui este elemento que é o ponto a partir do qual os elementos são posicionados. Portanto, se vocês clicarem aqui, antes de clicarem já agora, podem ver que ele está a fazer o stretch, portanto ele vai esticar o painel para coincidir com a largura e a altura do ecrã, que no meu caso não é isso que eu quero, porque eu quero um painel pequenino só para ficar aqui a vida. Então eu vou pôr como ponto de referência dos meus cálculos, portanto o anchor point, o canto superior esquerdo do ecrã. Okay? Então quer dizer que todas as minhas dimensões que eu tiver vão ser calculadas a partir do canto superior esquerdo. Pronto. E agora eu posso ajustar o tamanho do meu painel, arrastando aqui esta bolinha azul, para o tamanho que eu quiser. Pronto. E agora, se eu tiver a executar o meu jogo num computador que tenha uma resolução diferente, o que acontece é que este painel vai se ajustar, mas sempre começando pelo canto superior esquerdo. Agora dentro do painel de vida eu vou clicar outra vez com o botão direito e vou agora escolher um Text Mesh Pro. Portanto, este elemento permite-nos colocar texto no ecrã. E então nós podemos aqui ajustar aqui o tamanho do nosso Text Mesh Pro. Eu vou alargá-lo para ele ficar mais ou menos do tamanho do painel. Pronto, depois vocês têm aqui tem que indicar aqui a fonte. Aliás, uma coisa que eu me estava a esquecer porque apareceu no meu outro ecrã, quando nós adicionamos o Text Mesh Pro aparece sempre esta janela à primeira vez, porque temos que importar aqui alguns elementos essenciais. E se vocês repararem, apesar de ali estar um texto, ele não aparece aqui porque nós não temos nenhum tipo de letra. E então a primeira coisa que temos que fazer é importar os elementos essenciais do Text Mesh Pro. Depois vocês podem importar também esta opção de baixo que é exemplos, eu não vou importar. E ao fazermos isto, automaticamente ele importa um tipo de letra que nos aparece aqui. E então é esse tipo de letra que vai ser usado. E vocês depois mais aqui abaixo também têm o shader e a cor que está a ser utilizada
portanto, aqui para o nosso texto. Pronto, neste caso, a vida, eu vou experimentar, portanto, a vida vai ser no máximo em 100, só para termos aqui como referência. Eu vou alinhar, portanto, temos aqui para alinhar na horizontal e na vertical. Se calhar vou aumentar também o tamanho. 36 nós podemos aumentar pelo menos, se calhar, para o dobro, 64. O dobro não, 36, o dobro não é 64, era 72. Mas pronto, 64. E a partida será esta a minha configuração do meu painel, do meu TextMesh Pro, portanto, do meu texto. Se vocês quiserem testar, podem executar para ver como é que fica dentro do editor ainda, porque nós ainda não fizemos uma build. Mas basicamente podem ver ali em cima, e se quiserem podem experimentar com diferentes resoluções. Aqui onde diz Free Aspect, vocês podem experimentar, ver o que é que acontece de diferente. E o que é importante é que as diferentes resoluções, o nosso user interface continue sempre visível, portanto que aqueles elementos não desapareçam do nosso ecrã para o jogador consegui-los ver. E como vocês viram, eu testei, está tudo ok. Pronto, agora como é que nós vamos fazer para mostrar então a vida? Basicamente o que eu vou fazer é um pequeno script que vai ficar neste TextMesh Pro e que vai criar uma referência para a vida do player. Portanto, o nosso player é este que tem aqui, que tem a tag player. E depois nós, a partir daqui, vamos buscar o script vida, vamos chegar a uma referência para este script de vida, e depois aquilo que nós precisamos demonstrar é o campo vida atual. Portanto, que é um campo que é public, portanto, no nosso script. Eu vou clicar aqui 2 vezes só para confirmar. O que quer dizer que eu, a partir de outro script, consigo ter acesso ao valor que ele tiver. Pronto, e basicamente vai ser só isso que nós vamos fazer. Existem maneiras de fazermos isto com outros processos, criar um evento e depois subscrever esse evento, mas acho que nesta formação não vale a pena nós estarmos a complicar muito, porque também é só mostrarmos a vida. Portanto, vida atual é um campo público. E então nós vamos aqui clicar no TextMesh Pro, vamos rodar aqui para baixo para onde diz o Add Component, e eu vou chamar-lhe vida UI. Portanto, vai ser o nome do nosso script. Vou criar e adicionar. Já agora temos que arrumar aqui a nossa pasta de scripts, porque começa a ter começamos a ter muitos scripts e depois pode começar a ser complicado gerirmos isto tudo. Portanto, convém depois nós também criarmos aqui umas pastas. Eu vou deixar o Visual Studio. Pronto, que já carregou aqui então o meu ficheiro de scripts. Então, a primeira coisa que eu vou precisar vai ser de uma referência para o TextMesh Pro. Portanto, para criarmos uma referência para o TextMesh Pro, vamos ter que fazer um using. Ele, em princípio, deve aparecer automaticamente. Se não aparecer, já vos mostro qual é que é. É só escrever em TextMesh Pro GUI. Pronto, e o using que ele adicionou foi este, TM Pro. E isto vai ser então o meu TextMesh Pro para o TXT da vida. Pronto, aqui no Start eu vou fazer o Get Component dele. Portanto, o Get Component como temos feito sempre. E agora precisamos de outra referência para a vida do player. Então vamos criar aqui uma referência para o script de vida, que vai ser a vida do player. Reparem que eu estou a pôr isto tudo como public, quer dizer que nós até podíamos, em última análise, arrastar a partir do inspector, mas eu prefiro sempre fazer por código, porque depois quando nós fizermos outros níveis não temos que estar a preocupar se a referência ficou bem preenchida ou não. Então aqui a vida do player, nós podemos fazer um find. Eu queria ir buscar pela tag, portanto vamos aqui ao Game Object e vamos procurar pela tag, portanto find object no singular with tag, ok? Não é objects no plural, e a tag que nós queremos é player, com o P maiúsculo, e deste objeto o que nós vamos querer é o componente de vida, portanto vamos fazer o get component de vida. Isto por vezes pode dar um erro se vocês não tiverem o Game Object com a tag player, ok? Portanto confirmem que tem a tag player. E depois pode acontecer outro erro, mas é ali na função update se ele não tiver ainda o componente da vida. Pronto, e agora aqui no update nós fazemos um if para ver se temos o txt vida, portanto se ele não for nulo e se o vida player também não é nulo,
E então, se os dois estão preenchidos, quer dizer que nós temos tudo preparado para mostrar a vida. Então fazemos txt vida.text, é a propriedade text que vai ter o texto que nós queremos mostrar, e nós vamos à vida do player, vamos buscar a vida atual e usamos a função toString para converter para uma string. Pronto, e basicamente é só isto que esse script tem que fazer. Portanto, a cada frame que for desenhado, ele vai estar a atualizar a user interface com base na vida do player. É óbvio que se vocês começarem a ter problemas de performance, nós podemos fazer isto com um timer e só executar isto de 1 em 1 segundo, porque não vale a pena estar a atualizar em 100 vezes num segundo, porque estamos a correr isto a 100 frames por segundo, por exemplo. Mas como o nosso jogo é muito simples, também não vale a pena estarmos a preocupar-nos com problemas de otimização antes de eles acontecerem. Pronto, agora eu vou tirar aqui o modo 2D, vou gravar, vou executar e vamos ver o que é que acontece. Portanto, se tudo correu bem, eu devo começar a ver a vida do player. Estão a ver, ele tem 20 de vida. Eu vou confirmar aqui, vida atual é 20. Se eu for aqui ter com o nosso monstrinho azul, ele já me tirou 10. E se eu ficar aqui, ele tira mais 10 e eu morro. Pronto. E quando morrer é aqui que nós vamos querer também que apareça o nosso menu de pausa, que é aquilo que nós vamos fazer também neste vídeo. Pronto, então o script para mostrarmos aqui a vida do player já está a funcionar. Vamos agora passar então à segunda parte, que é fazermos um sistema de mensagens. Portanto, a ideia do sistema de mensagens é nós podermos mostrar ao player pequenas informações, por exemplo, quando o jogo começar, dizer-lhe ele que ele tem que salvar todas as crianças, ou se ele chegar aqui à casa e nós quisermos pôr ali uma porta, ele tem que encontrar uma chave, dizendo que ele falta-lhe a chave. Portanto, esse tipo de mensagem muito simples. Então, para isso, nós vamos também criar aqui no Canvas outro elemento. Eu vou voltar aqui ao modo 2D. Portanto, vamos precisar de outro Text Mesh Pro para mostrar as mensagens. Então, para isso, eu vou adicionar outro painel, UI Panel. Este eu vou chamar P Mensagens. Este eu vou deixar estar do tamanho como ele está aqui. A única diferença que eu quero é que ele fique totalmente transparente. Então eu vou aqui ao alfa pôr em 0. Okay? Eu só pus dentro de um painel por uma questão de organização. Por isso eu não quero que o painel esteja visível. E agora dentro do painel vou colocar então o Text Mesh Pro. E no Text Mesh Pro vou colocar um script. Eu vou apagar aqui o text para não ficar visível nada. Antes de... Vou também colocar aqui isto centrado. E quero confirmar que ele deixa fazer o overflow. Portanto, se eu tiver aqui uma mensagem muito grande, isto é uma mensagem... Pronto, estão a ver que ele está a fazer quebras de linha, não está a fazer o overflow. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Então eu aqui em Text Wrapping Mode, eu vou dizer No Wrap. Pronto, ele assim já sai para fora da caixa, que é o que eu quero, que é para o utilizador poder ver mensagens muito grandes. Outra hipótese era esticar esta área do Text Mesh para a largura do ecrã, mas assim acho que é mais fácil. Pronto, então agora sim vou adicionar então o meu script. Eu vou-lhe chamar Sistema Mensagem. Tudo pegado. Vai ficar na pasta de scripts também. E agora vamos deixar aqui o Unity e o Visual Studio trocarem aqui umas ideias e vamos fazer duplo clique para editar. Pronto, então este script, a ideia deste script é, eu vou pôr aqui um sumáriozito. Este script vai ser um singleton para mostrar mensagens ao jogador. Portanto, a ideia do singleton é que ele automaticamente vai se instanciar. Portanto, nós não precisamos de fazer um instanciamento dele e só vai existir um. Portanto, o que faz sentido no nosso caso, porque nós só precisamos de um. A vantagem de ser um singleton é que nós, quando precisamos de o utilizar, não temos que fazer nenhum get component, nem nenhum find game object, nem nada do género. Porque ele instancia-se automaticamente usando esta técnica do static. Temos uma propriedade static, que é uma referência para ele próprio. Pronto, então a primeira coisa que nós precisamos aqui é mesmo isso. Portanto, precisamos aqui de uma referência para o sistema de mensagens, de input, de mensagens.
que vai ser um instance. Portanto, isto à semelhança do que nós fizemos aqui no sistema de inputs, eu não estou esquecido. Cá está ele também tinha esta referência. Basicamente nós vamos fazer a mesma coisa. Portanto, agora precisamos de uma referência para aquele Text Mesh Pro, que é igual a há bocadinho. Portanto, vai ser o Text Mesh Pro GUI. Eu vou chamar texto mensagem, só com um A. Pronto, esta referência nós vamos criar na função start. Portanto, vamos aqui ao texto e fazemos o getComponent, mas para criarmos o singleton vamos utilizar a função awake. Portanto, vamos criar aqui a função awake e vamos criar um singleton. Basicamente, o singleton nós temos que garantir que que se a instância for diferente de null, quer dizer que já existe outra instância, então nós temos que a destruir. Porque é que existe outra instância e nós sabemos isso? Porque ao fazermos esta instância como static, esta propriedade não é do objeto, é da própria classe. Portanto, se já foi criado outro objeto deste tipo, esta propriedade já vai estar preenchida. Então, nesse caso, nós queremos destruir, porque já existe outro, só queremos um. Sem querer, nós instanciamos outro, ok? É só uma questão daqui de nós garantirmos só existe um, fazemos o destroy e fazemos o return. Se não entrou dentro do if, quer dizer que este é o único que nós temos e vamos então guardar esta referência para ele próprio. Portanto, fazemos o instance igual a this. Pronto, e basicamente é isto que nós temos que fazer aqui. Agora, vamos precisar de duas funções, não vamos precisar do update. Vamos precisar de duas funções muito simples. Uma função vai ser um public void mostra mensagem. E esta função recebe o texto que nós queremos mostrar e a duração dessa mensagem no ecrã. Portanto, eu vou pôr como defeito ou por omissão a duração vai ser 4 segundos, mas se nós quisermos ter outra duração é só uma questão de passarmos outro parâmetro para esta função. Portanto, esta função vai mostrar a mensagem durante o tempo que nós quisermos. E depois vamos ter outra que vai ser para esconde mensagem. Basicamente, esta função o que vai fazer é colocar o texto, a propriedade de texto igual às aspas, e eu também gosto de desativar, apesar de que como colocamos igual às aspas nem era necessário, mas eu gosto de pôr o enabled igual a false. Pronto, para mostrarmos aqui a mensagem, então nós pomos no texto da mensagem, na propriedade de text, pomos o texto e depois fazemos o inverso deste aqui. Portanto, aqui nós podemos em false, ali vamos pôr em true. Pronto, e agora vamos invocar a função que esconde a mensagem quando passarem estes 4 segundos. Portanto, fazemos aqui o invoke name of esconde mensagem. Portanto, isto vai executar a função esconde mensagem quando expirar a duração que nós aqui definimos. Portanto, chama esta função, mas com um delay do tempo que nós quisermos. Pronto, e para garantir que no início do nosso nível, do nosso jogo, não existe nenhuma mensagem esquecida, eu também vou chamar aqui a função esconde mensagem no start. Pronto, e basicamente é isto que nós necessitamos. Vamos voltar aqui só para ver se não há nenhum... Eu gravei, vamos voltar aqui ao Unity para ver se não há nenhum erro. Parece-me que não. Eu vou tirar do modo 2D. Pronto, e agora, para nós testarmos isto, vamos, por exemplo, aqui... Havia aqui aquela vida, não é? Que tem o script da vida. Vamos, por exemplo, mostrar uma mensagem quando o player ganhar vida. Portanto, aqui, quando ele ganhar vida... ele ganha vida quando entra aqui, não é? Portanto, então fazemos aqui, usamos aqui o nosso sistema de mensagens, instance, mostra a mensagem, ganhou vida. Pronto, e reparem como é tão simples para nós mostrarmos a mensagem. Agora, vamos testar, portanto vou gravar aqui, vou pôr a mensagem, vou pôr a vida do nosso player outra vez em 100. Eu tinha colocado ainda em 20 só para nós testarmos. Vamos executar aqui e vamos ver como é que aparece a mensagem. Pronto, depois vocês também podem explorar ali um bocadinho mais o Text Mesh Pro.
porque é possível pôr sombras no texto para o tornar mais legível e coisas do género. Portanto, é possível melhorar muito. Pronto, ganhou vida. Eu vou aqui perder um bocado de vida outra vez e vou passar cá outra vez, ganho vida e a mensagem desaparece passados 4 segundos. Pronto, como eu estava a dizer, é possível, vou voltar aqui ao 2D, é possível vocês aqui no TextMesh Pro, deixem-me voltar aqui ao Canvas, mensagens, TextMesh Pro das mensagens, vocês têm aqui a opção para colocarem sombras, por exemplo, outline, nesse caso convém se calhar escrever aqui qualquer coisa. Por exemplo, se vocês colocarem um outline, vai-nos aparecer uma linha à volta do texto, que pode o fazer mais legível. O underlay, se não me engano, aqui não sei se faz alguma coisa. Acho que é para temos que deslocar um bocadinho para o lado, no X e no Y. Pronto, e assim já temos, se quiserem, por exemplo, fazer uma sombra. Pronto, eu acho que aqui não é o ideal, mas por exemplo assim uma linha à volta, um outline ajuda se calhar a ler depois o nosso texto, se calhar até pode ser um bocadinho mais forte. Ok, pronto, isto depois vocês também a testarem o jogo podem ver melhor e melhorar aqui um bocadinho as settings do nosso texto. Pronto, então já temos um sistema de mensagens, nós depois vamos utilizá-lo mais várias vezes, mas já temos um sistema de mensagens ainda que muito simples. Pronto, e agora vamos fazer então o nosso menu de jogo. Como eu disse, o menu de jogo vai ser para mostrarmos quando o jogador perdeu a vida, portanto quando ele morreu, mas também vai ser para quando o jogador carrega na tecla ESC. Portanto, se não me engano, nós aqui no sistema de input, nas ações, já tínhamos aqui o escape, estão a ver? Só para confirmarmos, no nosso sistema de input também já temos aqui, é a tecla ESC, que está aqui a função. Portanto, está tudo preparado para nós então fazermos o nosso menu. Mais uma vez, voltamos aqui ao Canvas, botão direito UI Panel. Este vai ser o meu painel P menu. Eu se calhar, uma coisa que é importante, e eu estava-me a esquecer de vos mostrar isto, eu vou esconder este. Se vocês repararem, o menu está sobreposto a todos os outros. Está sobreposto à vida, está sobreposto às mensagens. Isto porque o Canvas é desenhado de cima para baixo. Portanto, primeiro é desenhado o primeiro elemento que aparece, depois o segundo, depois o terceiro, e eles sobrepõem-se todos uns aos outros. Se vocês quiserem mudar esta sobreposição, podem trocar aqui a ordem desde os elementos na hierarquia. Portanto, se vocês arrastarem agora já está mais visível aquele ali porque está sobreposto ao painel do menu. Portanto, agora o meu painel do menu está a ficar por baixo. Neste caso nós queremos mesmo que o painel do menu fique por cima de tudo, portanto ele vai cá para baixo. Eu também vou mudar aqui a cor do fundo para ficar assim mais sólido, porque eu vou querer esconder o máximo possível o máximo possível não, mas esconder um bocado, escurecer um bocado o ecrã, mas não quero que ele ocupe o ecrã todo, portanto eu vou se calhar reduzi-lo. Nós já vamos depois ajustar melhor, mas eu para já vou reduzi-lo. Eu estou a usar esta grelha de fundo como referência mais ou menos ao olho. Pronto, e agora vamos pôr dentro do painel de menu um TextMesh Pro a dizer que isto aqui é um menu de pausa. Vou escrever aqui menu de pausa. E agora vou ajustar a posição dele. Reparem que são as mesmas ferramentas que usamos no mundo 3D para controlar aqui a posição das coisas no mundo 2D. Portanto, naquela setinha a ferramenta para mover. Pronto, vou aumentar aqui a área onde nós podemos colocar isto. Se vocês querem ter certeza que está centrado, podem encostar esta área mesmo à largura do painel. Eu estava a fazer mais ou menos a olhómetro, mas depois podem usar aqui estes botõezinhos para alinhar e terem certeza que fica centrado. Depois, basicamente, vamos colocar dois botões. Vou clicar com o botão direito, UI, e agora queremos este button.
Mais uma vez dentro do Legacy existem o botão mais antigo. A diferença entre um e o outro é que este button agora usa o Text Mesh Pro para o texto que fica visível no botão. Pronto, este vai ser o BT continuar. Portanto, se for possível para o jogador continuar o jogo, por exemplo, quando ele pôs em pausa. E para nós mudarmos o texto que está visível ali, o botão dentro dele é que tem o Text Mesh Pro que tem o texto. E é aqui que fica então o nosso texto continuar. Pronto, se vocês quiserem mudar o aspecto do botão, tem aqui a imagem que está a ser usada para a fonte do vosso botão, portanto é esta imagem com os cantos arredondados. Se vocês não quiserem nenhuma imagem, dependendo do estilo que querem, podem simplesmente apagar e fica sem nenhuma imagem, fica um botão mais retangular. Depois, se quiserem controlar a cor do botão, em vez de mudarem a cor ali em cima, podem mudar a cor aqui em baixo. Por exemplo, eu vou colocar aqui assim, cor de laranja, provavelmente, digo eu. E depois, esta é a cor quando o botão está, entre aspas, normal. Depois, esta é a cor quando o botão está selecionado. Vou pôr aqui uma cor de laranja assim um bocadinho mais escuro. Vocês depois podem copiar aqui o hexadecimal code em baixo se quiserem. Depois a cor quando o botão for pressionado. Se calhar vou pôr aqui outro tom de cor de laranja. A cor quando o botão for selecionado. Portanto, podemos pôr aqui diferentes variações. A cor desativada não vou precisar dela para nada. Pronto, este sai então o botão continuar. Se vocês executarem agora, vocês vão ver que o menu de pausa está por cima de tudo. E se eu passar o rato em cima, estão a ver que ele já está a mostrar aquela cor de quando ele está highlighted. E quando eu clico, ele também muda de cor para uma das outras cores que eu tenho ali, que é o Pressed Color. Ok? Pronto. Está aqui a acontecer uma coisa que depois nós vamos ter que resolver, que é quando eu clico no botão, o player atira. Estão a ver? Pronto. E outra coisa que está a acontecer é que o menu de pausa, quando abrir, tem que parar o jogo. O NPC que está a andar tem que parar, o jogador também para, que nós queremos mesmo que seja um menu de pausa. Pronto, e agora vou pôr outro botão por baixo. Eu às vezes o que faço é duplicar um botão, faço Ctrl D e depois mudo-lhe o nome para sair. Assim é mais fácil porque eu já tenho o tamanho do botão, já tenho o botão alinhado, é só depois puxá-lo para baixo. E agora dentro do botão sair vou ao Text Mesh Pro e ponho então o texto sair. Aqui o sair não é sair do jogo, se calhar é melhor mudar isto para outra coisa, vou-lhe chamar menu principal. Porque não é propriamente sair do jogo e pode dar a entender que assim seria sair do jogo. Pronto, e os dois botões estão feitos. Neste botão eu vou pôr uma cor assim mais avermelhada para indicar que isto é mesmo o sair, portanto que ele vai, se ele clicar vai sair do jogo. E depois ponho aqui assim uns vermelhos um bocadinho diferentes, mais escuros se calhar. Pronto. Depois com paciência vocês podem testar e até escolher outro tipo de... Até podem escolher uma imagem em vez de usar o texto, portanto estão à vontade. Agora como é que nós vamos fazer então o nosso código? Basicamente nós vamos pôr um script que vai ficar associado ao Canvas, porque o que vai acontecer é que o menu de jogo inicialmente não está visível, portanto o painel que eu chamei P-menu vai estar escondido assim, o jogador carrega no ESC ou morre, e então nós vamos ativar o painel que vai fazer aparecer o menu de pausa. E a partir daí o jogador vai poder interagir então com estes botões, e nós vamos fazer o código que vai ficar associado ao evento clique deles. O evento clique deles nós vamos criar aqui em baixo nesta parte que diz on click, tanto num botão como no outro. Mas para isso vamos começar então por selecionar aqui o Canvas. Reparem que é o Canvas, não é o painel do menu, okay? É mesmo o Canvas. E agora vamos então adicionar aqui um script novo, portanto, new script, e eu vou-lhe chamar menu jogo, tudo pegado, create and add. Vai ficar na pasta de scripts para já, depois nós organizamos melhor aí a pasta. Pronto, uma coisa que eu também vou colocar aqui no menu de jogo é bloquear o cursor do rato. Portanto, até agora,
quando nós estamos a jogar, o cursor do rato está visível, o que não é propriamente aquilo que nós pretendemos. Nós pretendemos que o rato só apareça quando abrir o menu. Então vamos aqui abrir o nosso script menu de jogo. Aqui no Start, então eu vou esconder o cursor do rato. Portanto, para escondermos o cursor do rato, existem várias possibilidades, mas aquela que é mais utilizada hoje já há muito tempo é usar esta classe cursor lock state, e depois temos vários modos. Portanto, aqui esta cursor mode dá-nos uma série, é um enum, dá-nos uma série de opções. Um é none, quer dizer que ele não está confinado, nem está escondido. O confinado faz com que o cursor fique só dentro daquela janela, mas fica visível. O locked vai fazer com que o cursor se esconda, além de ele ficar bloqueado no meio do ecrã. Portanto, ele fica na posição central do ecrã, mas fica escondido. Portanto, o jogador não o vai ver. Portanto, é isso que nós queremos quando o jogo começar. Portanto, esconder o cursor do rato. Pronto, agora o que é que nós também vamos precisar? Então, vamos precisar de saber se o jogador morreu. E para isso também vamos precisar aqui da referência para a vida do jogador. Então vamos aqui criar uma referência para a classe vida. Eu vou chamar vida player. E depois também vamos precisar de uma referência para o painel do menu de jogo, porque vai ser este script também que vai ficar responsável por mostrar e esconder esse painel. Então vamos fazer aqui um public game object. Eu vou chamar mesmo menu de jogo. Menu jogo. Boa, não pode ser menu jogo porque a classe chama-se menu jogo. Portanto, então vou-lhe chamar p menu jogo. Portanto, isto é uma referência para o painel do menu de jogo. Pronto, aqui no Start então também vamos fazer o get component para a vida do player. Portanto, a vida do player vai ser, vamos procurar o player com base na tag. Portanto, find game object with tag player, é a mesma coisa que nós fizemos há bocadinho, e depois dentro deste vamos então fazer o get component para termos acesso ao script da vida. Pronto, agora vamos criar aqui algumas funções. Basicamente nós vamos ter uma função que vamos chamar quando o jogo estiver em pausa. Portanto, essa função que vai fazer é mostrar o menu e parar o jogo e mostrar o cursor do rato. Portanto, vai ser a primeira função que vamos fazer aqui, public void pausa. Portanto, a primeira coisa vai ser então mostrar o menu. Para mostrarmos o menu, vamos utilizar aquela referência para o painel do menu de jogo e vamos pôr o set active em true. Portanto, ao fazermos isto, ele vai automaticamente ativar todos os elementos que estão dentro do painel de menu, portanto, os nossos botões e por aí fora. Depois vamos pôr o jogo, vamos parar o jogo. Para pararmos o jogo, nós vamos utilizar na classe time uma propriedade que é o timescale. Basicamente, esta propriedade que está sempre a 1, quer dizer que o jogo está a correr à velocidade do tempo normal. Quando nós colocamos a 0, ele para. Portanto, o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que todos os cálculos que nós temos para mover o player, como usam o delta time, o tempo vai estar parado e todos esses cálculos vão dar 0. E então o jogador não se vai mover. A única coisa que para já não vai ficar a funcionar corretamente é o atirar, porque ele vai continuar a atirar as pedras. E para isso nós vamos ter que ir ao script atirar e fazer lá uma pequena alteração. Pronto, e agora vamos mostrar o cursor do rato. Para mostrarmos o cursor do rato, fazemos aquela linha que fizemos ali em cima. Portanto, vamos ao lock state e agora vamos dizer que é none. Portanto, o cursor não fica bloqueado nem fica escondido. Agora vamos fazer outra função, que vai ser a função para continuar o jogo. Portanto, esta função vai ser quando o jogador carregou no botão para continuar, ou quando ele carregou na tecla ESC e o menu estava aberto. É as duas situações. Portanto, basicamente é a mesma coisa que nós temos aqui em cima, só que
trocar o true pelo false, o 0 pelo 1 e o lock state passa a ser outra vez o locked. Ok? Portanto, a primeira coisa que fazemos vai ser esconder o menu. Esconder o menu. Depois vamos então pôr o nosso timescale igual a 1. Portanto, continuar o jogo. E por fim, vamos bloquear o rato. Esconder o rato. Pronto. O botão de sair, nós para já não vamos fazê-lo, porque vamos ter depois um vídeo para ver como é que nós carregamos cenas, mas fica aqui este comentário que eu gosto de pôr sempre o to-do, que vai ser então a função sair, que basicamente esta função que vai fazer é carregar o menu principal, que nós ainda não temos e por isso mais uma razão para nós não o fazermos agora. Pronto, e agora aqui no update é que vamos pôr a nossa lógica que vai chamar estas funções em função daquilo que estiver a acontecer. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é verificar se o player carregou na tecla ESC. Portanto, vamos aqui ler a tecla ESC. E se ele carregou na tecla ESC, o que nós vamos fazer é chamar a função de pausa se não está em pausa e chamar a função de continuar se estiver em pausa. Então, para sabermos se está em pausa, nós podemos ver, por exemplo, o timescale. Se o timescale estiver em 0, quer dizer que temos que chamar o continuar, se não, temos que chamar o pausa. Então, fazemos aqui dentro um if. Se o timescale for igual a 0, quer dizer que o jogo está em pausa, e então eu vou chamar a função para continuar. Se não, eu vou chamar a função que põe o jogo em pausa. Portanto, aquelas funções que nós acabamos ali em cima de fazer. Pronto, mas eu também preciso de tratar a situação de quando o jogador morre. Uma hipótese quando o jogador morre será nós abrirmos também o menu. Portanto, mostrarmos o menu, mas nesse caso temos de ter atenção porque ele não pode continuar, ele não podia, temos que desativar o botão de continuar. É uma hipótese, se nós quisermos fazer assim. Outra hipótese é simplificarmos a nossa vida e mostrarmos só uma mensagem, dizer que ele morreu e depois chamar a função aqui do menu sair. Ok? Então, eu para já vou criar a função sem nada lá dentro. Só para nós termos a certeza que a função está a ser chamada. Eu vou pôr cá um debug log a dizer sair. E então, aqui, se vida is dead, portanto, nós vamos utilizar aquela referência que é vida player, não é só vida. E nós vamos ver se ele está morto. Então, se ele estiver morto, o que nós vamos fazer é mostrar uma mensagem ao jogador. Deixem-me voltar aqui. Vamos mostrar uma mensagem usando o nosso sistema de mensagens ao jogador. Sistema mensagem instance mostra mensagem game over, por exemplo. Game over. E depois vamos invocar a função para sair. E vou invocá-la com um atraso, portanto, para simplificar, para ser mais fácil o jogador conseguir ler a mensagem. Tendo a certeza que ele leu a mensagem. Portanto, vou-lhe dar aqui 5 segundos para ele ler a mensagem, depois chamamos a função para sair. Pronto, também vai ficar aqui por fazer. Eu vou pôr aqui o to-do, que é outro vídeo que ainda nos falta fazer, que é guardar os níveis. Portanto, materializar o nível jogado. A ideia é nós depois podemos continuar o jogo a partir de um determinado ponto. Pronto, eu gravei. Temos que preencher aqui uma referência agora. Portanto, aqui no Canvas já temos aqui o nosso script, mas temos que pôr lá então o painel do menu de jogo. E eu agora vou esconder o painel do menu de jogo, porque eu não estou a esconder o Canvas, desculpem. Eu quero esconder o painel do menu de jogo. Por vezes também pode ser útil, e eu já agora vou fazer essa alteração no nosso script, aqui no Start. Vamos esconder o painel do menu de jogo, porque às vezes nós esquecemos, fazemos os níveis, esquecemos de o esconder, então pode ser útil vocês aqui terem só uma linha
que põe o set active em false. Okay? Só para garantir que o menu de jogo não aparece logo quando nós começamos o jogo. Pronto, neste caso não seria necessário porque eu desativei, mas se não tivesse desativado, assim já não tinha esse problema do menu ficar ali visível. Pronto, então para testarmos isto, se eu carregar na tecla ESC, estão a ver que aparece o menu de jogo e agora o player já não se mexe. Não é? E se eu carregar outra vez na tecla ESC, eles aparecem. Eu virei-me aqui para o nosso monstrinho. Estão a ver que ele parou. E ali a luz que estava a piscar também parou. Pronto, a única coisa que não parou é que eu, quando carrego, ele está a tirar as pedras, está a instanciar as pedras, só como o jogo está parado, o motor de física não faz as pedras andarem. Okay? O que falta-nos fazer então é corrigir esse pequeno problema e também os cliques aqui no continuar e no menu principal. Ok? Pronto, então, e já agora repararam que quando eu clico dentro da cena do jogo, o cursor de rato desaparece. Quando eu carrego no ESC ele volta a aparecer e quando eu carrego no ESC ele não desaparece, mas isto é o editor do Unity. Quando nós fizermos um executável, vocês vão ver que o cursor volta a desaparecer. Ele aqui só volta a desaparecer quando eu clico, mas isto é porque nós estamos a correr dentro do editor do Unity e ele automaticamente, quando nós carregamos no ESC, também faz aparecer o cursor do rato. Pronto, então, começando aqui pelo problema do atirar. Vamos aqui ao script do atirar e vamos ver se o tempo está parado. Portanto, aqui nós fazemos isto, não é? Vamos instanciar, vamos ver se é para instanciar, mas antes de fazermos isto tudo, nós também podemos ver se o tempo está parado. Portanto, verificar se o tempo está parado. Nesse caso, não podemos deixar atirar. Portanto, vamos fazer aqui o time scale e vamos ver se está a 0. E neste caso fazemos o return. Pronto, e assim não atira se o tempo estiver parado. Portanto, esse era o primeiro problema que nós tínhamos. Agora, em relação ao segundo, que é os botões não estarem a funcionar. Eu vou voltar aqui a ativar o nosso menu. Vou selecionar os botões. Portanto, vou começar aqui pelo continuar. E agora vou aqui em baixo onde diz One Click e vou criar então aqui o evento. Vou clicar no mais. Aqui nós podemos escolher se queremos que este clique funcione só quando está executado ou também no editor. Tipicamente nós nunca queremos no editor, só queremos quando está a executar. Temos que arrastar aqui para aqui o canvas, porque é o canvas que tem o nosso script. Então eu vou ali ao canvas e arrasto para aqui. E agora aqui escolhemos a função que nós queremos chamar com o clique no botão. Portanto, é dentro do script do menu de jogo e o que nós queremos aqui é a função continuar. Na função do botão sair, fazemos a mesma coisa, portanto carregamos no mais, arrastamos o canvas porque é o objeto que tem o nosso script, vamos aqui outra vez à função menu de jogo e aqui escolhemos o sair. Okay? Reparem que nós não colocamos o pausa, porque o que vai pôr o jogo em pausa vai ser a tecla ESC. Portanto, a tecla ESC é que põe o jogo em pausa. Pronto, eu agora até para testar vou executar sem esconder o painel e vocês vão ver que o painel deve desaparecer, porque eu fiz aquele código que esconde, que desativa o painel. Pronto, desapareceu. Quando eu carrego no ESC, se eu carregar em continuar, o jogo agora continua, estão a ver? E continua também se eu carregar no ESC ou se eu clicar no botão, como é óbvio. E se eu carregar no botão menu principal, como nós ainda não fizemos esse código, podemos ter a certeza que está a funcionar, porque aqui na consola aparece a mensagem que nós colocamos dentro da função, portanto a mensagem de sair. Pronto, e temos um pequeno menu, falámos um bocadinho sobre a interface e avançamos mais um bocadinho no nosso jogo. O próximo vídeo será dedicado às cenas. Portanto, nesse vídeo vamos então criar um menu principal, vamos duplicar este nível para fazermos outro nível e vamos fazer o código que vai ser usado para libertar as crianças e também para sabermos quando temos que mudar de nível. Portanto, nós só vamos mudar de nível quando não existirem crianças no nível presas. E então vamos fazer isso tudo nesse próximo vídeo.